As pessoas ainda têm dificuldade de ficar pensando, gente, eu vou falar de dinheiro? Eu vou ter que falar de que eu preciso de dinheiro? E aí a questão é, eu preciso que vocês entendam que é muito importante falar de dinheiro na ONG. E eu não estou falando de falar de dinheiro no sentido de que eu tenho duas vertentes, vamos colocar aqui, tem duas vertentes. A primeira vertente é que a gente, dentro do projeto social, a gente normalmente fala assim, precisamos de dinheiro, gente. Eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar contas, eu estou devendo. Fica aquele absurdo de como que a gente é irresponsável. Realmente, gente, eu sinto muito falar isso para vocês, mas essa falta de profissionalismo da organização, de falar que as contas estão vencendo, ou estão vencidas, é falta de profissionalismo, é falta de organização. Por que eu estou falando isso? Gente, eu acredito porque aqui em casa acontece assim, que você no mundo real, tá? Mundo da sua casa, onde você tem filho, onde você tem a sua família, você normalmente tem as suas contas. Você paga luz, você paga água, você paga telefone, você paga alimentação, tem todo esse processo dentro da sua casa. E, com certeza, dentro do projeto social também existe isso. Você vai ter luz, você vai ter... Não é com certeza, tá? Mas alguns projetos vão ter luz, vão ter água, vão ter telefone, vão ter internet, vão ter alimentação das crianças, vão comprar material de limpeza, vão comprar material do dia a dia, de escritório. Aí vem a pergunta. Se você sabe que você tinha essas contas para pagar, você sabe que precisava de recurso para pagar. Não é verdade? Se eu tenho contas dentro da minha casa, no mundo real, eu preciso trabalhar. Ou eu trabalho, ou eu ganho uma mesada, ou eu ganho um Bolsa Família, não importa. Eu tenho que conseguir dinheiro para pagar essas contas. Por quê? Essas contas, gente, elas vão bater na minha porta, eu usei esse serviço e eles vão querer cobrar. Isso é óbvio. Só que a diferença é, dentro do projeto social, a gente pensa da mesma forma. Só que a gente não pensa dessa forma. A gente pensa assim, cara, eu tenho um projeto social, eu fiz uma coisa que poucas pessoas fizeram. Então, por que as pessoas não vêm doar para mim? Porque, gente, eu sou praticamente uma em 1 milhão, uma em 100 mil. Cara, porque se a gente pensar o número de organizações, com o número de pessoas que existem no Brasil, gente, é pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Menos de 1% menos de 1% é um projeto social. Claro que você vai falar assim para mim, Débora, mas tem projetos que não estão legalizados. Legal, gente, tem projetos que não estão legalizados, realmente. Mas a questão é, vamos pensar nas estatísticas, né? Realmente no que a gente tem, que são a questão das ONGs, conforme o mapa das ONGs, que diz lá que a gente tem quase 800 mil ONGs, tá? Que ali eles colocam como uma forma de classificar, que ali tem organizações da sociedade civil, a gente tem igrejas, a gente tem clubes de futebol, a gente tem várias coisas ali. E a gente também tem como que o IBGE classifica, que aí a gente olha pelo IBGE, a gente tem menos de 300 mil ONGs. Só que a gente vai colocar, cada um faz a sua classificação, cada um coloca os seus critérios, mas a questão, pelo mapa das ONGs, que a gente tem aí quase 800 ONGs. Pelo IBGE, a gente tem 300 ONGs. Mas a questão é, não importa se foi 800 ou 300, é menos de 1% da população. E aí a questão, se tem menos de 1% da população, eu sou uma pessoa praticamente especial, porque eu tive a ideia de criar um projeto social para contribuir com pessoas, e eu vi que pessoas que acreditam nessa ideia que eu tive estão colaborando e fizeram com que esse projeto acontecesse. Legal, a gente já entendeu. Só que a questão é, quando a gente fala de dinheiro, a gente acha isso muito complicado, a gente acha que isso não tem que acontecer. Que não deve acontecer esse tipo de coisa, que é complicado isso acontecer. Só que minha pergunta é para vocês, como que isso é complicado se a gente sabe que a gente tem que pagar luz, água, telefone, gás e alimentação e comprar material, esse tipo de coisa? Existe uma realidade. Existe sim, a gente precisa de dinheiro para fazer o projeto acontecer. E como eu disse, alguns casos não, porque alguns projetos estão dentro de escola pública, outros projetos estão nas praças, outros projetos são pontuais, que são ações. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensar, se são ações, precisa de recurso para fazer ação, porque a gente não sabe qual é o tipo de ação, né? Essa ação pode ser, sei lá, alimentação das pessoas, então, pessoas em situação de rua, então a pessoa faz uma ação pontual de todo sábado ir lá e distribuir alimento, então precisa de recurso, porque precisa do gás, precisa do fogão. Então, mesmo que eu não use um fogão da minha casa, ou que eu use o fogão da minha casa, eu preciso do gás. Mesmo que eu use o fogão da minha casa e o gás da minha casa, eu preciso do alimento. Então, assim, como que eu consigo esse alimento? São pessoas que me doam? Na verdade, as pessoas dão dinheiro, eu vou lá comprar esse alimento? Então, gente, a gente pensa que, não, Débora, eu não sei, eu só sei que está faltando dinheiro recurso no projeto. E aí vem a questão, olha só, está faltando recurso no projeto. A gente pensa no dinheiro
depois. A gente pensa no dinheiro quando a corda está no pescoço. A gente pensa no dinheiro depois que a gente começa a ver as contas. Mas, gente, o dinheiro tem que ser pensado sempre. O dinheiro, na verdade, ele é tão fundamental, ele é tão importante, que quando a gente vai lá no Código Civil, no artigo 54, quando diz assim, tá? Associações. Como se cria uma associação? Quais são as regras para criar uma associação? Lá no artigo 54, ele bota 4 tópicos, tá? 7 tópicos, 7 tópicos. Olha, você tem que fazer isso. E um desses artigos, tá? Esses tópicos do artigo 54, que são os incisos, na verdade, ele coloca assim: a primeira coisa é a sua área de atuação, a sua sede. O que você vai fazer? E aí a questão, cara, ele pergunta o que você vai fazer. O que você vai fazer no contexto de é esporte? É educação? É cultura? É saúde? Ele te pergunta lá. Ele fala, para você criar o seu estatuto, eu preciso entender quem é você. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, ele chega lá, ele fala ponto 1, ponto 2, ponto 3, que aí eu não vou falar sobre a questão do estatuto ali em si, que é alguns tópicos do estatuto, mas ele, no quarto ponto, no quarto inciso, ele fala assim, como você vai manter e fazer a manutenção da instituição. Cara, ele te pergunta, como você vai manter o seu projeto? Como você vai conseguir dinheiro para fazer o projeto acontecer? Então, assim, ele está te perguntando. Gente, é lei. Você tem que dizer ali no seu estatuto o que você vai fazer e como você vai conseguir recurso para fazer esse trabalho acontecer. Então, assim, naquele momento, ele já fala assim, ó, alô, você vai precisar de dinheiro. Quais ações que você vai fazer para conseguir dinheiro? Ele pergunta. E, na verdade, ele nem diz assim para você, ele não pergunta para você assim, você vai ter uma sede, vai ter luz, vai ter água, vai ter telefone? Ele não pergunta. Mas ele fala, olha, se você montou um projeto, tá? Que se você vai fazer uma associação, você tem que ter algumas regras, e uma dessas regras é dizer como você vai conseguir dinheiro. Só que aí vem, a gente sabe que a gente precisa do dinheiro. Ou pelo menos eu acredito que vocês saibam, né? Porque eu acredito. Porque, assim, se você vai montar um projeto, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, praticamente, você precisa de recursos.